pessoal, essa é a segunda parte do meu vídeo do tutorial do Megamorphics. E nesse vídeo eu vou estar mostrando como resolver a última camada, né, que envolve duas paridades. Bom, antes de começar a mexer no Megamorphics, eu vou mostrar como eu resolvo a última camada de um Mastermorphics, que na verdade é o puzzle que esse daqui se reduz, certo? Bom, como que eu faço para resolver ele? É a mesma forma que eu utilizo no 3x3 Supercube. Primeiro oriento todos os edges, permuto todos os edges, permuto os corners e oriento os corners. Bom, como que eu sei que os edges estão orientados corretamente? Eu tenho que pegar uma determinada cor, certo? E ver se uma peça fica alta no lado esquerdo e a outra no lado direito. Então, por exemplo, aqui no verde, eu tenho ela alta no lado esquerdo e a outra alta no lado esquerdo também. Ou seja, esses dois estão orientados, um deles está orientado incorretamente. No caso, nesse puzzle, quando um dos verdes, neste caso, estão orientados incorretamente, um amarelo também estará. Então, se você ver aqui no amarelo, esse aqui está alto no lado direito e esse aqui está alto também no lado direito. Então, eu tenho que orientar um verde e um amarelo. Para fazer isso, eu vou utilizar aquele algoritmozinho que orienta essas duas peças, né? O método por camadas normal. E isso vai fazer com que agora eu tenha um amarelo orientado no lado alto no lado esquerdo, outro alto no lado direito, o verde também, um alto no lado direito, outro alto no lado esquerdo. Então agora eu vou, para permutar eles, eu vou utilizar o SUNY. Então, por exemplo aqui, eu vou aplicar o SUNY uma vez, até eu ter uma peça que esteja correta em relação ao centro. Vou aplicar de novo. E agora eu tenho esse aqui verde correto. Bom, eu também tenho esse amarelo aqui, então ali já aconteceu um outro caso de orientação também. Logo vai ficar mais claro quando eu continuar orientando os corners, os edges. Então, por exemplo, aqui eu já tenho esses dois verdes na posição correta, esses dois amarelos na posição correta, porém esses dois amarelos estão orientados incorretamente. Então isso aqui não é exatamente uma paridade como você teria, por exemplo, no 4x4, em que você tem dois edges trocados, eles estão apenas com a orientação incorreta. Então aqui eu vou aplicar aquele algoritmo de volta para orientar esses dois amarelos aqui, certo? Então orientando aqui, novamente eu deixo o correto aqui para minha frente, né? O correto em relação ao centro, e aplico o SUNY. E agora eu tenho ele correto aqui. Agora vai me sobrar sempre, né, uma permutação de 3 peças na última camada dos corners. Então, por exemplo, esse aqui tem que vir para cá, este para cá e esse para cá. Então eu tenho uma permutação no sentido anti-horário. Para isso eu uso esse algoritmozinho aqui. Certo? E agora eu vou orientar os corners. Aqui pode ter um caso que parece ser uma paridade, né, onde eu tenho apenas um corner desorientado. Só que acontece que, na verdade, eu tenho que orientar este daqui e alterar a orientação deste daqui. Como este corner aqui ele tem equivalência de orientação, não vai ter problema. Para isso, eu uso aquele algoritmozinho que ele fica repetindo 6 vezes, né? Então, que é aquele R anti-horário, D anti-horário, RD. Eu sempre repito esses algoritmos em pares, e entre eles eu posso colocar um setup move ou não. Mas sempre no final eu tenho que somar 6 vezes este movimento, ou seja, 3 pares, ok? Então eu faço isso daqui 2 vezes. Ele está incorreto, então repito novamente. E agora eu troco com este daqui. E faço mais 2 vezes para completar 6. Com isso eu resolvo a última camada. Bom, para o Mastermorphics, ele é bem simples, né? Agora, para o Megamorphics é que começa a complicar as coisas. Bom, se você for ver aqui, por exemplo, neste caso, este amarelo, eu tenho ele alto no lado esquerdo, direito, e esse alto no lado esquerdo. Bom, se fosse com o Mastermorphics, o verde ele já teria correto, certo? Mas aqui eu tenho verde
alto no lado esquerdo, também alto no lado esquerdo. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma paridade de orientação do 4x4. Então, ela é a mesma do 4x4, né, em que está aquele edge flipado aqui, certo? E você vai utilizar o mesmo algoritmo. Só que eu recomendo que sempre use aquele algoritmo puro usando o M-Slice, né? Até onde eu sei, os outros dois algoritmos que eu conheço para essa paridade, ele não causa nenhuma perturbação nos centros. Então, até onde eu sei, pode ser utilizado outro algoritmo, mas eu costumo utilizar esse aqui, certo? Então ele é feito dessa maneira. Né? Eu seguro ele aqui, né? Eu vou flipar esse edge aqui. Então é R2, B2, U2, L, U2, R', U2, R, U2, F2, R, F2, L, B2 e R2. Então, esse aqui ele vai ter flipado essas duas peças agora, né? Se você lembra, esse aqui antes ele estava alto no lado esquerdo. Se você prestou mais atenção ainda, você vai ver que esse centro aqui girou 180 graus. Isso não é um problema, né? Porque todos os centros num Supercube, quando você tem a parte do 3x3, ele sempre vai estar o último centro, por exemplo, se você tem todos os centros corretos, ele sempre vai estar ou correto ou girado 180 graus, certo? Bom, então, utilizando aquela mesma ideia agora, você tem aqui alto no lado esquerdo, alto no lado direito, alto no lado esquerdo, alto no lado direito. Então, está correto. Então, agora vamos colocar uma peça, um edge correto em relação ao centro, né? Então, tenho este daqui. Agora faço isso de volta. Tem agora ele correto, né? Utilizando o Sune e deixando o correto para minha frente. Então, agora se eu colocar ele aqui, vamos colocar, como não tem nenhum corner correto, eu vou colocar, por exemplo, esse amarelo aqui, utilizando esse algoritmo aqui para girar essas três peças no sentido horário, certo? E agora, preciso trocar estas duas peças aqui. Bom, se você pensar num 4x4 normal, isso parece ser a paridade de permutação, certo? Mas, infelizmente, não é só isso. Esse puzzle aqui ele tem uma paridade muito mais complicada, né? Então, apenas para demonstrar por que você não consegue fazer essa troca, né? Vamos primeiro colocar essa peça aqui, deixando apenas esses dois aqui para trocar, né? Então, vou jogar ele para lá, utilizando aquele mesmo algoritmo, certo? Agora eu tenho que trocar essas duas peças aqui. Bom, uma maneira de fazer isso que você pode pensar vou fazer uma T, que vai trocar essas duas aqui, essas duas. E daí eu uso o algoritmo de paridade de permutação para trocar essas duas aqui, né? Bom, vamos executar isso para ver o que acontece. Bom, tenho agora que trocar essas duas, certo? Então eu vou usar aquele algoritmozinho aqui. Bom, esse algoritmo aqui, ele vai girar esse centro aqui, então eu posso corrigir com esse movimento aqui. E agora,
posso orientar esse último corner utilizando aquele mesmo algoritmozinho que eu repito 6 vezes, né? Então vamos aqui. Agora é só repetir mais 4 vezes com um centro, um corner de uma única cor, né? E agora, o que eu tenho aqui? Um centro girado 90 graus, que foi exatamente o que eu falei agora há pouco que não poderia acontecer no centro, certo? Então, essa daqui é a paridade que me deu dor de cabeça quando eu comecei a resolver esse puzzle. Então, ela se apresenta exatamente como eu mostrei agora há pouco, em que você, resolvendo todos os corners os edges corretamente com o centro, na hora que você vai permutar os corners, ele fica 2 corners para serem permutados. Então, toda vez que você tiver o centro correto em relação aos edges, e você tiver 2 corners trocados, aí você tem aquela paridade. Então, o que eu recomendo fazer? Aqui eu fiz esse caso com a T, depois a paridade de permutação, apenas para demonstrar este caso, né? O que acontecia quando ele estava certo, eu aplicava T, ele acabava estragando o centro, né? Então, o que eu recomendo é sempre você fazer a última camada sempre pensando em relação a um edge. Então, por exemplo, esse edge certo em relação a esse, certo em relação a esse e a esse. E daí eu permuto os corners. Se você fizer isso, quase certeza que você não vai ter esse problema aqui. Então, caso você veja que tem a paridade, você resolve dessa maneira e você vai ter no final o centro girado, que é por onde eu começo para resolver essa paridade. Bom, então qual que é a origem dessa paridade? O que acontece aqui é que você tem equivalência entre peças de centro. Então, por exemplo, esse centro aqui, amarelo, é idêntico a este. Então, se eu trocar os dois de lugar, ele vai parecer ainda correto, certo? Mas o que acontece? Os centros de um puzzle como este, de um 4x4, você sempre consegue fazer ciclos de 3 peças com eles. Assim como a permutação de peças num 3x3, né? Então, aqui, vamos pensar dessa maneira. Então, vamos fazer a permutação de 3 peças. Se eu colocar essa peça aqui, esse centro continua correto, certo? Então, eu vou colocar agora esta peça aqui e esta peça aqui. O que vai acontecer? Essa peça estando nessa posição, ela vai estar correta aqui. Então, nós teremos essa peça correta aqui. O amarelo vindo para cá, não vai mudar nada. Agora, esse amarelo vai estar aqui. O que nós terminamos com isso? Essa peça correta. Essa daqui vai ter que ir para cá, essa para cá e essa para cá. Então, se eu realizar essa troca, você vai ter uma permutação de 3 centros aqui para terminar de resolver o puzzle. E é exatamente essa a ideia que eu faço. Bom, como que eu faço isso? Eu vou demonstrar aqui num Supercube, né? 4x4 Supercube, onde eu tenho aqui, por exemplo, essas 3 peças aqui para trocar de lugar, ok? Bom, essa daqui, ela tem que vir para cá, esta para cá e esta para cá. Como que eu realizo essa troca? Então, essa peça aqui, se eu juntar para cá, ela vai estar nessa posição, certo? Essa posição, se eu subir para cima, ela vai dar aqui. Então, a primeira troca que eu vou fazer vai ser sempre essa daqui para a camada de cima. Então, por exemplo, essa daqui vai ter que vir para cá. Então, essa daqui, ela tem que começar aqui em cima. Eu vou girar aqui em cima. Então, eu realizo essa troca aqui. E você pode ver que ela não alterou a última camada, exceto as peças que eu quero que alterem aqui em cima. Então, eu posso utilizar uma ideia de comutador aqui. Então, eu coloco outra peça aqui no lugar, que vai ser essa daqui, e inverto aquele movimento. Então, eu vou colocar para cá, aqui e aqui. Com isso, eu vou ter trocado essas 3 peças aqui do lugar, que é exatamente o que dá para fazer aqui. Agora, como eu tinha mostrado aqui anteriormente, eu vou ter que realizar um ciclo de 3 peças aqui no centro.
como que eu faço isso? Ele é bem simples. Por exemplo, aqui eu tenho que trocar essas 3 peças aqui. Ele vai ser similar com um tipo de computador que a gente pode aplicar num 3x3 para permutar os corners. Então, o que nós vamos fazer? Este daqui, essa peça aqui, ela tem que vir para cá, esta para cá e esta para cá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa peça aqui, dessa maneira, né? Agora, a posição que eu quero que aquela peça vá é essa daqui. Então, coloco aqui e inverto aquele movimento que eu fiz. Com isso, eu coloquei a peça que estava aqui, aqui. Essa peça ela tem que vir para cá. Então, eu inverto aqui o último movimento, colocando ela no lugar. E agora eu tenho que colocar essa daqui aqui. Viro aqui e coloco ela. Então, com esse esquema de computador, eu consigo fazer um ciclo de 3 corners. E é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer com os centros do 4x4. Então, por exemplo, esse daqui, eu vou tirar ele aqui embaixo, para a esquerda, e volto aqui. Então, ele está aqui, tem que vir para essa posição aqui. Então, eu vou girar 2 vezes, coloco aqui, inverto aquele movimento. Agora ele está aqui, este daqui ele tem que vir para cá. Então, eu giro aqui, coloco ele no lugar, subo, e agora essa peça tem que vir para cá. Giro aqui de volta e coloco no lugar. Então, com isso, eu consigo fazer um ciclo de 3 peças no centro, né? Sem alterar o resto do cubo. Então, exatamente a ideia aqui dos comutadores, né? Bom, então voltando agora para o Megamorphics. Então, eu vou realizar primeiro aquela troca, certo? Então, vai ser sempre um amarelo daqui, vindo para cá, ou uma peça de cor única, né, vindo para cá. Essa vai ocupar a peça, o lugar da peça que seria a correta dessa daqui, no caso seria essa daqui, e daí essa vai vir para cá, ok? Você também poderia fazer com verde aqui nesse caso, e é só seguir a mesma lógica. Então é aí que você vai ter que adaptar um pouco o algoritmo para o seu caso. Então aqui, por exemplo, eu vou... Primeiro, essa peça aqui, ela vai ter que vir para cá, para essa vir para cá, certo? E depois essa aqui vai vir para cá. Então a primeira troca que tem que fazer é essa daqui vindo para cá. Bom, se você ver aqui, se eu trago este amarelo para cá, ele vai vir nessa posição aqui, certo? Então se ele vai vir nesta posição, a primeira troca tem que estar aqui. Então para isso eu vou fazer o 2 aqui. Então eu realizo a primeira troca. E agora coloco esse aqui, né? Ele vai ter que vir aqui. Então coloco ele aqui em cima. E inverto aquilo que eu tinha feito, né? E volto aqui. Bom, então eu realizei aquela troca. Eu tenho essa peça aqui correta. E agora eu terminei com um ciclo de 3 centros aqui. E vai ser exatamente aquele mesmo algoritmo que eu mostrei no Supercube. Então, esse daqui vai vir para cá, este para cá e esse para cá. Então, primeiro eu vou tirar esse amarelo. Vou tirar ele para a esquerda. Subo. Coloco para onde essa peça tem que ir aqui. Realizo novamente a troca aqui. Agora, este daqui tem que vir para cá. Coloco ele aqui. Realizo novamente a troca. Agora, por último, esse verde tem que vir para cá. Coloco ele aqui e realizo a troca. Bom, com isso, tenho o Megamorphics resolvido. Bom, este é o meu método de resolver essa paridade, certo? Tem algumas outras formas de resolver, mas essa foi a que eu desenvolvi utilizando comutadores, certo? Então você resolve a paridade no final do puzzle. Eu sei que tem uma maneira de você evitar essa paridade no início da redução, mas ele depende de você resolver os centros
e daí resolver uma parte do puzzle, certo? E daí realizar essas trocas que eu fiz aqui. Mas ele acaba não sendo muito mais fácil, né? A única coisa que acontece é que ao invés de utilizar comutadores, você pode utilizar aquela T-Perm com R-Wide. Então, caso vocês queiram que eu mostre essa outra maneira, deixe nos comentários aí no vídeo que eu faço uma terceira parte do tutorial mostrando como resolver desta maneira, ok? Bom, então é isso. Esse foi o meu tutorial do Megamorphics. Vou estar deixando ali na descrição também o link para minha página no Facebook, onde eu vou estar colocando alguns conteúdos exclusivos da página. Basicamente, pequenos vídeos que eu não vejo necessidade de colocar no canal principal, então vou estar jogando lá. E também eu estou tentando colocar algumas notícias do mundo cubístico, ok? Bom, mais um anúncio, que é quando eu atingir 200 inscritos no meu canal, eu vou estar realizando um sorteio, ok? Então, se puderem, compartilhem o canal com seus amigos cubistas. E é isso. Muito obrigado, até a próxima.